Pessoal, hoje é um novo dia e que venha ser um dia abençoado por Deus, né? Mas também um dia de estudar a lição. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro, é dia nosso make-off. Compartilhe o vídeo com mais pessoas e vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos falar sobre o dinheiro e sobre Barnabé. Então, esse dinheiro, por que muitas pessoas doavam, né, como ofertas? Podia ser uma oferta pequena ou uma oferta muito grande, né, vindo do coração. Esse dinheiro, né, uma das razões para a manutenção desse fundo que doava para os discípulos, né, para eles repartir, eles iam para pessoas necessitadas, que incluíam o quê? Viúvas, doentes, estrangeiros e aqueles que eram abandonados por suas famílias quando se tornavam cristãos. Ou seja, as pessoas que estavam mais precisando. Ou seja, é compartilhação e repartição. Você tem uma quantidade, recebeu a quantidade, você não vai ficar com isso tudo. Então, o que você deve fazer? Deve dar para os discípulos repartir para as pessoas que realmente estão precisando dessa quantidade. Então, esse era o plano principal das ofertas que foi levantada pelos discípulos. E já de Barnabé, né? A generosidade de Barnabé, que era um discípulo, foi aprovada pela igreja, né? E ele falou que era tudo, e realmente era tudo, né? De um lote, posso dizer assim, um lote fazendo de hoje, né? Um lote fazendo essas coisas. E aí ele doou, né? E foi reconhecido. E aí talvez, talvez, o impulso, né, para vender e doar a propriedade do casal Ananias e Safira venha ter dado por causa de Barnabé. Porque olha só, Barnabé fez correto, mas também ganhou reconhecimento. E Ananias e Safira queriam isso. Então olha só, olha como Barnabé está. Nós queremos ficar daquele jeito lá. E talvez venha ter feito isso, né? E aí o impulso, né, para vender, né, o terreno tenha vindo do Espírito Santo, porque é uma boa ação, né? Você quer doar, né, vender para ganhar o dinheiro para doar para mais pessoas, né? O Espírito Santo está agindo. Mas aquela vontade de guardar um dinheirinho para si, né? Não veio da vontade do Espírito Santo, não. Veio da vontade de Satanás. E aí que está o problema. Ananias e Safira, acho que sem pensar, estava andando nos dois lados, né? Querendo servir a dois senhores, Satanás e Deus. Mas o problema é que não tem como. Ele está muito enganado. Não tem como seguir dois senhores. É somente um. Né? Ele acabou escolhendo o errado. Né? Então vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Vamos falar sobre a morte de Safira, né? Safira chegou 3 horas depois da morte de Ananias, seu esposo. Pedro falou, né? Por que você fez isso, né? Você fez errado, não era para fazer assim, né? Em outras palavras, Ananias caiu morto. Não deu tempo nem de responder, né? Caiu morto e aí, possivelmente, com mais firmeza, né? De conhecimento, os discípulos enrolaram ele com seu próprio pano e foram sepultar Ananias, né? Ali no cemitério, em algum local, né? Para sepultar. E aí chegou Safira, sem saber de nada. Porque Pedro tinha chamado Ananias, né? Mas Safira não sabia que seu marido estava morto. E aí Pedro faz a seguinte pergunta, né, para Safira. De que aquele valor realmente era o dinheiro todo? Era ou não era, Safira? E Safira vai lá e responde: sim, era o valor todo. Ou seja, mentiu uma vez, mentiu mais uma vez. Porque Safira, né, compartilhava o mesmo pensamento do marido, né? Como a própria Bíblia fala, né? Quando você se casa, vira uma só carne. E aí Ananias e Safira é um grande exemplo, né? Se um vai para a perdição, o outro também vai. E foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira, infelizmente, né? E aí
premeditou mais uma vez a mentira. E aí a pergunta de Pedro não era uma armadilha, não era uma armadilha, e sim uma oportunidade para se arrepender. Se Safira pensasse pelo menos 2 vezes antes de ter falado um sim, ela poderia ter falado um não. Não, me desculpe, não era para eu ter feito isso. Mas não. O problema é que ela continuou na mentira. Deus nos dá muitas chances de arrependimento, mas muitas vezes o que? Rejeitamos. E foi exatamente o que aconteceu com Safira. Safira rejeitou a mensagem de arrependimento. E aí, né, ela falou isso, mentiu mais uma vez, Deus não gostou de jeito nenhum. E Pedro trouxe mais uma profecia, né, dizendo que ela ia voltar ao pó da terra, ia morrer, né? Assim como seu esposo tinha acabado de morrer, ela morreu 3 horas depois, né? Ela caiu no chão ali, sem respirar. Ou seja, mentir parece ser bom, mas na realidade não é nem um pouco. Feche os olhos e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por estar aprendendo mais do Senhor. Que venhamos ofertar, Senhor, devemos dar a quantidade aí para ajudar o próximo, pois sabemos que nesse mundo todos nós sofremos. E também, Senhor, não venhamos ser pessoas justas aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.